Nossa lista de hoje é pra você que tá a fim de ficar tenso, levar uns sustos. Eu separei 10 dos melhores filmes de terror que estão disponíveis de graça pra todo mundo assistir e passar um medo aqui no YouTube. E pra não perder os próximos filmes, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e pra começar vamos falar de um filme que pega os seus maiores pesadelos e transforma em realidade. Em O Sono da Morte, o casal Jesse e Mark, após passar por um grande trauma, decide recomeçar a sua vida adotando um menino órfão chamado Cody. E a princípio aquela coisa, né, só felicidade, a família superando seu passado e tudo mais, porém há algo muito errado com o Cody e que eles vão descobrir da pior maneira possível, já que toda vez que o menino vai dormir, algo sobrenatural parece invadir o seu sono e atormenta quem tiver por perto. Com direção do ótimo Mike Flanagan, é uma dica ideal para quem gosta de terror com doses de suspense psicológico. Na sequência, ainda nessa pegada mais psicológica, só que dessa vez sendo um thriller de invasão domiciliar, em A Casa do Medo, as irmãs Beth e Vera estão prestes a passar pela pior noite da sua vida. Isso porque as duas se mudam junto com a sua mãe para uma casa que elas receberam de herança da sua tia. No entanto, logo no primeiro dia naquele lugar, as três são surpreendidas por um grupo de invasores. E pessoal, é um filme muito mais intenso do que pode parecer. Tem sim bastante cena de violência física, mas o foco mesmo é mostrar a perturbação mental das meninas causada pelos atos inescrupulosos dos invasores. No assustador Histórias de Além-Túmulo, Philip Goodman é um professor totalmente cético que tenta resolver casos de assombração, só que de modo racional. E é impressionante, o cara sempre consegue encontrar uma explicação pra tudo. Porém, o Goodman acaba de ter acesso a um arquivo contendo 3 histórias macabras que nunca puderam ser explicadas por ninguém. E ele, é claro, aceita o desafio de encarar esses 3 casos dos quais ninguém ousa questionar pra ver se ele, enfim, consegue descobrir alguma coisa diferente neles. Bom, só o que eu te digo é que esses casos com certeza são de longe os piores da sua carreira toda, e o professor talvez se arrependa um pouco de ter duvidado deles. O diretor Mike Flanagan volta para nossa lista, dessa vez com o excelente O Espelho. E é o seguinte, os irmãos Tim e Kaylee viveram momentos apavorantes quando ainda eram novos. E eles cresceram com uma ideia em mente. Eles têm certeza que o culpado pela tragédia que traumatizou os dois é um antigo espelho que tinha na sua casa. Um espelho que, segundo eles, seria amaldiçoado. Portanto, para enfrentar os seus medos e tentar encontrar respostas para suas angústias, os dois resolvem ficar frente a frente com o objeto. Esse filme é quase que um embrião do que seria a fantástica série A Maldição da Residência Hill, ambas com aquele roteiro que permite pelo menos 2 interpretações do que está sendo mostrado. Após ser condenada e cumprir 30 anos de cadeia, uma senhora finalmente é solta e volta pro seu casarão. Parece um enredo simples, né? Porém, A Casa do Fim dos Tempos é muito mais criativo e profundo do que você pode imaginar. A tal senhora que foi finalmente solta não tem lembranças nada boas daquela casa. Na verdade, aquele lugar foi o culpado pela desgraça que assolou a sua vida. E através de flashbacks aterrorizantes, a gente consegue compreender perfeitamente tudo o que aconteceu no seu fatídico passado. É uma produção lá da Venezuela, beleza? Então é legal principalmente para você que gosta de conhecer o cinema de todos os cantos do mundo. E por falar em culturas diferentes, no alegórico e apavorante Sob a Sombra, uma mãe vive sozinha com a sua filha num apartamento lá no Irã. E o problema é que isso se passa justo no período em que estava acontecendo a guerra entre Irã e Iraque. E o local em que as duas moram fica justamente no centro do conflito. Pensa só nisso. Mas como se não bastasse serem constantemente ameaçadas pela guerra que vem de fora, de repente eventos paranormais começam a acontecer dentro daquela casa. Ou seja, um verdadeiro beco sem saída. Do lado de fora, o horror real da guerra e do lado de dentro, o horror sobrenatural que não tem explicação. Diz aí, é como ficar entre a cruz e a espada.
Vamos agora falar desse que é considerado um dos filmes mais assustadores dos últimos anos. Em Hereditário, a família Graham levava uma vida bem tranquila, mas isso começa a mudar quando a avó deles morre. Ninguém sabe explicar porquê, mas a partir da morte dela, foi como se uma atmosfera sombria caísse sobre aquela casa. E eventos cada vez mais bizarros e até mesmo perigosos para a integridade física deles vão ganhando espaço e a família precisa desesperadamente descobrir o que é que tá perseguindo eles e se existe ou não alguma maneira de combater esse suposto inimigo invisível. Repleto de simbolismos e rituais perfeitamente encenados, sério, acredite, Hereditário não é brincadeira, não. Bom, entre os filmes de terror citados, esse aqui talvez seja o mais dramático deles. De Guillermo del Toro, A Espinha do Diabo se passa durante a Guerra Civil na Espanha e acompanha Carlos, um menino que acabou de ser abandonado num orfanato. E ali, desde o começo, Carlos é recebido com bastante hostilidade pelos seus novos colegas. Mas a situação fica feia de verdade quando o menino é surpreendido por visitas noturnas de uma criatura que definitivamente não é humana. E essa tal criatura sempre aparece fazendo alguns pedidos estranhos e vingativos para ele. Como eu disse, é o mais dramático dessa lista devido ao seu caráter realista, embora mesclado ao sobrenatural, né? E também devido ao contexto da Guerra Civil Espanhola no qual ele é ambientado. Agora, se você quer ver um filme de terror diferente, se liga na próxima dica. Em O Lamento, uma pequena vila se torna um cenário de horror quando um homem misterioso resolve aparecer por ali. Isso porque, junto com esse homem misterioso, vem também uma série de crimes sem explicação nenhuma. Um policial é então colocado no caso e agora ele precisa entender se há alguma relação entre a chegada desse desconhecido e os crimes que vêm atormentando todos os moradores. Mas assim, ele precisa ser rápido para resolver isso, afinal de contas, todos, inclusive a sua família, se veem ameaçados. E olha, quando você assistir, você vai entender por que eu disse que esse aqui é um filme bem diferente. Vamos falar agora de um clássico que não poderia ficar de fora da lista. Em Os Outros, Gracie é uma mãe vivida pela Nicole Kidman que, enquanto aguarda o retorno do seu marido que foi lutar na guerra, decide contratar 3 funcionários para ajudar a cuidar do seu casarão. O problema é que a Gracie diz assim que os seus 2 filhos possuem uma doença raríssima e por conta disso eles não podem de jeito nenhum sair daquela casa. Só que os funcionários logo percebem que tem muita coisa mal explicada naquele lugar, e conforme os dias passam, o relacionamento entre a mãe e os filhos vai ficando cada vez pior, algo realmente insustentável. Com um dos finais mais surpreendentes que eu já vi, sem exagero nenhum, Os Outros dá medo, faz a gente pensar bastante, e o link para assistir ele e todos os outros filmes completos eu deixei aí embaixo no primeiro comentário. Pessoal, e aí, faltou algum filme de terror nessa lista? Sabem de outros que estejam disponíveis de graça aqui no YouTube? Bora conversar aí nos comentários. Não se esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.